Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Boa noite a você que está no seu lar. Você não compartilha comigo nessa noite de terça-feira, 7 de maio de 2024, né? E nós estaremos nesse momento fazendo uma oração ao Senhor, pedindo a bênção de Deus em nome de Jesus. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, nós estamos diante da Tua santa presença. Louvamos, exaltamos, glorificamos, meu Senhor, ao Teu nome que é santo e verdadeiro. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares. Apresentamos nesse momento, Senhor, todas as pessoas lá do Rio Grande do Sul, todas as pessoas, ó Deus, que estão sofrendo com aquela enchente, sejam, ó Deus, aqueles vitimados, sejam, ó Pai, os familiares que estão enlutados, pessoas que ainda estão desaparecidas, mas que podem ser encontradas, corpos que desapareceram. Senhor, a situação ela é terrível, mas o Senhor é o Deus que pode transformar a adversidade dessa. Não há palavras, ó Deus, para consolar aquelas pessoas, mas sabemos, ó Deus, que em momentos em que as palavras não resolvem, em momentos em que o falar não é suficiente, o gesto do Senhor de amor, de bondade, de graça e de misericórdia demonstra o amor por nós, porque naquela cruz, ó Senhor, sem falar, sem reclamar, o Senhor mostrou ao mundo inteiro, ó Deus, aquilo que é amar. Por isso, meu Pai, nesse momento, essas pessoas que estão enlutadas, desabrigadas, elas precisam, Senhor, não apenas do toque, não apenas de um abraço humano, do calor humano, mas principalmente de um abraço, principalmente, Senhor, do amparo do Teu Espírito Santo, que é o Consolador, que é o outro Consolador que Jesus disse, e rogaria a Ti, ó Senhor, para que nos consolasse, para que não estivéssemos órfãos. Ali estão pessoas, ó Pai, órfãos, viúvas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, meu Senhor, venha guardá-los, que o Senhor venha sustentá-los nesse momento tão difícil de suas vidas, em nome de Jesus. Você diz amém. Amém? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 15, verso 26. Hoje a gente vai falar um pouco, nós vamos falar sobre vida saudável. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu, o Senhor, eu sou o Senhor que te salva. Amém? Segure sua Bíblia junto no seu coração. Vamos falar com Deus. Deus eterno, maravilhoso Pai,
Nesse momento, Senhor, nós estaremos meditando na Tua Santa Palavra. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que Tu me escondas atrás de Ti. Que Tu fales, ó Senhor, pelos meus lábios, ao nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Senhor, toda a carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah. Em nome de Jesus, você diz amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, eu quero meditar um pouco convosco nesta noite sobre vida saudável. Nós estamos aí no século XXI e ao longo do tempo, da história da humanidade, várias foram as situações, desde que Eva e Adão se afastaram daquilo que Deus havia ordenado, porque aqui no texto que nós acabamos de ler, a referência ela é clara. A referência ela está direcionada àquilo que acontece com os egípcios, né? Depois que estes saem do Egito. Então o Senhor ele diz que se eles guardassem ali os seus mandamentos, se eles guardassem os seus estatutos, se eles inclinassem os seus ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Interessante que até esse momento, os 10 mandamentos não haviam sido dados, porque isso vai acontecer na altura do capítulo 20 de Êxodo. Mas Deus já está chamando o povo à obediência. Quando nos reportamos aquilo que eu disse no início de Eva e Adão, ali também os 10 mandamentos não haviam sido dados. Entretanto, havia uma ordenança, havia um único mandamento, que era o mandamento da obediência, para não se comer do fruto da árvore, da ciência, do conhecimento, do bem e do mal. Então, ali já havia. Mas agora, depois que o pessoal sai do Egito, Deus vem falar com eles. E ali Deus, quando diz isso, nós vamos encontrar uma das atribuições, um dos nomes do Senhor, que é Yahvé Rafá, não é? O Deus que te sara, o Deus que sara as tuas enfermidades. Mas aí, como dizia aos irmãos, tantas enfermidades surgiram ao longo da história da humanidade. Pestes, a peste negra, a peste bubônica, não é? A gripe espanhola, a febre amarela, pouco tempo agora, né, no século XXI, Covid, e outras aí que talvez eu não me lembre agora, mas outras de escala menor surgiram.
E muitas pessoas foram salvas, foram curadas pelo Senhor. Bom, chegamos então à questão, ao nosso tempo. Falamos aqui sobre vida saudável. Essas doenças do corpo, elas continuam ainda. Elas existem. Algumas aumentaram devido a fatores demográficos, devido a costumes, a alimentação, ao modo de se viver. Por exemplo, muitos tipos de câncer, eles surgiram, eles se desenvolvem devido aos hábitos alimentares, a prática de vícios, né? Então, por exemplo, o cigarro provoca um câncer de estômago, de pulmão, da garganta, da língua, uma série de doenças. Eu não estou aqui julgando ninguém, tá? O HIV, a hepatite C, tantas outras doenças. Não vim aqui falar de doença, não, calma, que eu estou fazendo aqui uma introdução. Mas outras doenças também surgiram. A ansiedade, a depressão, que também matam tanto quanto doenças do corpo. Também. Que também provocam uma invalidez no sentido da pessoa não conseguir produzir, né, como as outras doenças. Então a proposta de Deus para o ser humano é que ele tenha uma vida saudável. Quando nós nos reportamos ao livro do Êxodo, ao livro do Levítico, Deus está ensinando, pega aquela Bíblia lá, por favor. Deus ensina princípios, a maneira de se alimentar corretamente, os alimentos que o homem deve evitar de ingerir. Deus ensina ali princípios de higiene, porque a falta de higiene acarreta em doença também. Mas quando Deus fala aqui, aquilo que nós lemos sobre guardar os seus mandamentos, a referência direta, esse guardar mandamentos e a indexação que nós podemos e devemos fazer, não é apenas para o livramento das doenças do corpo, porque guardar os mandamentos do Senhor implica num relacionamento com Deus, ou seja, eu ouço aquele que me fala, aquele que me deu o mandamento, aquele que me deu a ordem, aquele que estabeleceu o estatuto que eu devo cumprir. Ora, se tenho, pois, uma relação mais próxima com esse Deus, se tenho, pois, uma relação íntima com esse Senhor, onde nós mantemos um diálogo constante, logicamente, a nossa alma terá um consolo maior. É simples assim. Porque o Senhor Jesus, como eu disse na oração inicial, disse que rogaria ao Pai, e o Pai nos enviaria o outro consolador. Ok? Então, isso dito, eu quero pedir a você para que abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 14. Mateus 8, 14. O que é uma vida saudável, né? Ora, se você puder comer alimentos naturais, orgânicos, isso vai fazer muito bem para o seu corpo, viu? Se você puder evitar os enlatados,
alimentos industrializados, embutidos, isso vai fazer muito bem para o seu corpo. Se você tiver condições de comer alimentos orgânicos, que não precisam e não são utilizados na sua produção, agrotóxicos, fertilizantes, né? Você vai ter uma alimentação melhor, ok? Então vamos lá, Mateus 8,14. Diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro, ou melhor, a sogra deste, né, a sogra de Pedro, jazendo, ou ela estava com febre. Nós observamos aqui uma enfermidade do quê? Uma enfermidade do corpo. E tocou-lhe na mão. E tocou-lhe na mão. E a febre a deixou. Jesus toca na mão da sogra do Pedro e a febre deixa aquela mulher. Ora, se você já enfrentou um quadro febril, de febre, que te deixa prostrado, te impossibilita de levantar, de trabalhar, porque a febre ela derruba a pessoa mesmo, não é? Você sabe qual era a situação ali. E a febre, ela tem toda a enfermidade, né? Mas além da enfermidade ela provocar a limitação física, ela também provoca uma limitação emocional, porque o ser humano, ele nasceu para se mover, para se movimentar, porque a vida acontece em movimento, desde a fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, desde ali existe movimento, e a partir daí, onde um novo corpo, onde um novo organismo começa a se desenvolver, existe o que? Movimento. E a partir do momento que esse movimento, em todos os aspectos, em todos os sentidos, no corpo, no organismo, deixa de existir, a pessoa também deixa de existir. Ela deixa de viver. Sim ou não? A sogra do Pedro estava o quê? Prostrada. A partir do momento que Jesus toca, é interessante, né? Que Jesus tocou só na mão dela. O que aconteceu com a febre? A febre saiu. Mas em seguida, eu disse sobre o movimento, ela não fica sentada. Diz o texto que ela se levanta e serve. Ou seja, serve ali, deve ter servido algo para eles comerem, para eles lancharem, para eles se alimentarem. Porque ela estava prostrada. E chegando à tarde, continua o texto, versículo 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os enfermos, os que estavam enfermos, para que se cumprisse a palavra para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: eis que ele tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades, e levou sobre si as nossas
doenças. Ou seja, quando nós olhamos para o aspecto de Jesus, não é? Porque quando nós, ali no Êxodo, nesse momento ali, que Deus fala através de Moisés sobre a cura divina, e em vários momentos nós vamos encontrar referências a atributos absolutos de Deus. Por exemplo, Ele é o Deus que nos sara, Yahvé Rafa. Em outro momento, salvo engano lá em Gideão, Ele é a nossa paz, Yahvé Shalom. Em outra circunstância, em outro momento, Ele é Yahvé Nissi, a nossa bandeira, o estandarte que vai à frente. Em uma outra situação, Ele é Yahvé Tzidkenu, ou seja, o Senhor é a nossa justiça, ou o Senhor, justiça nossa. Então nós precisamos entender o que a palavra está nos dizendo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, os 4 evangelhos também apontam para características do Senhor Jesus. Características que se manifestam como, pois, Jesus cura. Ele cura. E Ele cura não apenas a enfermidade do corpo, como está aqui. Se você observou a leitura do texto que nós fizemos aqui no Evangelho de Mateus, Jesus curou a enfermidade dessa mulher, que era uma enfermidade do corpo. Diz o texto mais à frente que Ele curou, no versículo 16, todos os que estavam enfermos, todos assim, aqueles que foram apresentados a Ele, enfermidades do corpo. Mas diz o texto também que Ele curou, libertou, expulsou muitos espíritos malignos, demônios. Uma pessoa endemoniada, ela é atormentada, ela não tem paz, ela não tem paz, a sua alma adoece. Uma pessoa atormentada, quando ela conhece a Jesus, ela é liberta. Ela é liberta, ela é transformada pelo poder do Senhor. Por isso que quando Jesus diz assim, olha, é interessante isso aqui, Ele diz aos discípulos que eles imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Ele diz que em seu nome eles curariam os enfermos, eles falariam em novas línguas, em outras línguas, eles profetizariam. Mas quando ele diz lá em João capítulo 14, que ele diz assim, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, e ele vai discorrendo, falando sobre o Espírito Santo, sobre o envio do Espírito Santo, ele diz assim, o outro Consolador,
Porque Jesus também consolava, né? Ele consola. Mas, veja bem, a partir desse momento, né, Jesus, ele ascende aos céus, certo? E 10 dias depois, os discípulos recebem o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo. E o que eles mais precisavam, esses discípulos, no início da jornada e da caminhada, irmãos, era de consolo, era de amparo, era de proteção, para que eles não desistissem diante das lutas e das aflições que estavam enfrentando. Eu quero dizer algo a você, preste atenção. Louvado seja Deus, que a sociedade civil, muitas pessoas, não é? Até outros estados estão se mobilizando para ajudar as vítimas lá da catástrofe no Rio Grande do Sul, que é a pior catástrofe que já aconteceu no Brasil. Nunca houve no Brasil algo daquela magnitude. Nunca. Não é? Um país que não tem comando. Não tem. Mas Deus está mobilizando pessoas que não estão preocupadas se o Grêmio ou o Internacional com elas, que estão preocupadas com a situação daquelas pessoas, e elas precisam realmente de água, de comida, de roupa, de remédios, vão precisar de ajuda para reconstruir. Tem lugares que vilas, avenidas, a água levou tudo, meus irmãos. Só que existe uma situação que não tem como mandar de avião para lá. Existe um suprimento que não tem como carregar o caminhão e mandar. É o amor, é o consolo, é o amparo. Nesse momento, além de necessitar desses bens materiais para passarem esse momento primeiro, que tem 140, tinha até agora à tarde, 144 mil pessoas desabrigadas. 80 mil em abrigos, 90, salvo engano, morreram, mortes confirmadas até agora. Você já parou para pensar como é que está a mente dessas pessoas? Como é que está o coração dessas pessoas? O alimento que vai chegar lá, que está chegando, o remédio, a roupa, isso vai ajudar. Mas as nossas orações, tão necessário quanto os bens materiais, o recurso, o apoio que eles vão precisar para reconstruir suas vidas, suas casas, tão necessário quanto, ou mais, ou maior, é o apoio espiritual, é o consolo do Espírito Santo para superar tudo isso que aconteceu e que ainda está acontecendo, porque o rio
subiu 5 metros acima do seu nível. A previsão, se não chover, é que ele demora uns 10 dias para voltar para a caixa, para voltar para o leito. Uns 10 dias. Me disseram hoje à tarde, não sei se é verdade, que a previsão é de que hoje chova essa noite 100 milímetros. No Uruguai já está chovendo, e muito, que é colado no Rio Grande do Sul. Então nós precisamos orar por essas pessoas. O que é uma vida saudável? É por isso que quando nós olhamos para o âmbito da salvação, que é o que nós temos aqui meditado há algum tempo já, e que é a ênfase da pregação em Cristo Jesus, nós observamos que a salvação, ela é de amplo espectro, abrange todas as áreas da vida do ser humano. Capítulo 2, verso 22. Primeira carta de Pedro 2, 22. 2:21, perdão. Amém? Diz assim: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Quando ele diz que Cristo padeceu por nós, Jesus não sofreu por nós, Jesus não olhou, não viu a situação de perdição da humanidade. Ele, não diz Paulo que ele humilha-se a si mesmo, que ele deixa a forma de Deus, torna-se igual aos homens, se torna servo. E aí é algo que nós precisamos nos perguntar a nós mesmos: o quão e quanto o sofrimento alheio nos incomoda. Hoje à tarde eu estava conversando com a pastora, sobre um texto da Bíblia, de 1 Samuel capítulo 25, quando narra ali a história de Davi, Abigail e Nabal. E é interessante que Nabal, diz o texto, seu nome, Nabal significa tolo. Olha o significado do nome do cara, tolo. Ele é chamado de filho de Belial. Belial é um dos nomes do diabo na Bíblia. Filho do diabo, tolo.
essa mulher ela era virtuosa, essa mulher era sábia, essa mulher era bonita, essa mulher era inteligente, deve ter caído do berço, não é? Casou com Nabal, mas muito provavelmente foi casamento arranjado, que antigamente acontecia muito isso, e até hoje acontece lá no Oriente, viu? Mas vamos lá. Num determinado momento da sua vida, imagina a aflição dessa mulher, porque a Nabal tinha amantes. Imagina essa mulher, o que ela passava. O cara era ruim, o cara era duro, as palavras, o cara mau, olha só. E ela vivia com ele, era a esposa dele. Mas quando Nabal recusa dar víveres a Davi, suprimento para que Davi e seus homens não morram de fome, num ato até de cavalheirismo, de reciprocidade, porque Davi e os seus homens protegeram os pastores de Nabal. Ele fala não. Sabe o que essa mulher faz? Ela corre, ela entra na frente e ela diz assim a Davi: o Senhor luta as lutas do teu Senhor. Não suje as tuas mãos de sangue por causa desse filho de Belial. A culpa dele ser assim é minha. É isso que ela diz. O banquete à beira da estrada. Olha o que essa mulher faz. Simbolicamente, não foi isso que Jesus fez conosco? Jesus tinha pecado, diz o texto aqui. Se você ler o versículo 22 da primeira carta de Pedro, capítulo 22, você vai ver que não. Ele não assume o nosso lugar. Foi o que ela fez. Sabe o que acontece muitas vezes conosco, irmãos? É que nós não nos colocamos no lugar do outro. E nós não avaliamos qual é a parcela de culpa que nós podemos ter em determinadas situações. Porque é mais fácil jogar para o outro. Sabe o que seria mais fácil, por exemplo, para Abigail? Dizer assim a Davi: olha, Davi, realmente foi Deus que te enviou aqui. Está tudo bem, mas foi Deus que te enviou, porque olha, esse Nabal aí, ele precisa de uma lição. Vai lá, que ele está em tal cômodo da casa, está comendo agora. Você já aproveita, mata ele, que a comida está feita lá. Não é isso? Jesus, quando ora ao Pai e fala assim ao Pai: olha, Senhor, é o seguinte, ele falou ao Pai 3 vezes: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, se não for possível, seja feito como tu queres. Mas Jesus podia ter chegado para o Pai e falado assim: Pai, é o seguinte, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu sei que o Senhor ama a humanidade, não é? Eu sei que o Senhor é um Deus amoroso. Eu sei que o Senhor criou o homem. Eu estava lá quando o Senhor criou o Adão, no barro, da argila.
Pois o Senhor fez a Eva, o Senhor fez, eu sei tudo isso. Só que é o seguinte, sabe, pai? Estava pensando aqui, eles que pecam e eu que vou para a cruz? Vou não. Não vou não. Jesus não podia ter feito isso. Poderia. Entretanto, lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus diz assim: o ladrão, que é o diabo, não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu, que é ele, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso é vida saudável. Vida saudável, irmãos, é nós entendermos que talvez num determinado momento da nossa vida a gente não tenha tudo aquilo que nós queremos, não tenhamos, mas entender que nada vai nos faltar de tudo aquilo que precisamos, as nossas necessidades. A vida saudável que Jesus propôs ali, quando ele diz isso, no capítulo 10, no versículo 10 de João, ele está dizendo aqui assim: a sua vida começa a mudar aqui na terra, e ela vai ser outra até a eternidade. É isso que Jesus está dizendo. E nós precisamos fazer esse exercício. A vida saudável, ela não passa apenas pelo corpo, mas principalmente pela alma e pela mente, pelo espírito. Por isso, Davi diz assim, depois de refletir, sabe, irmãos? Depois de refletir no que ele tinha feito, de tomar a esposa, né, de Urias, e de mandar matar Urias, e ver o mal que ele tinha feito, né? Ele destruiu uma família, ele matou um homem, tomou a mulher daquele homem para ele. Quando ele percebe o que ele tinha feito, porque até então Urias tinha uma vida saudável. Se a Batseba ia desandar e fazer coisa errada, isso não era problema do Davi. O erro dele foi ele ter lá se envolvido com ela, não é? Não era problema dele. Dá um toque no Jeremias aqui, por favor. Mas quando ele percebe que a vida dele havia adoecido, ele clama ao Senhor, ele diz: torna a dar-me alegria da tua salvação. Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo, porque ele perdeu a paz. E ele sabia que Saul, quando Deus retirou o espírito dele, Saul passou a ser um homem atormentado. Aí, para completar, ele diz assim: porque um coração quebrantado não desprezarás, ó Senhor. Amém? A vida que o Senhor tem para nos dar, uma vida saudável, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos entender o que está escrito no livro de Deuteronômio, que até inspirou Nani Azevedo a fazer aquela música: se atentamente ouvires
a Deus. Então, somente aos seus mandamentos obedecer. Ele fala o quê? As bênçãos, elas virão a ti. Elas virão. Está lá no texto bíblico. Então, vamos orar nesse momento. Mas nesse momento, eu quero fazer mais uma oração, irmãos. Porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. E por mais que estejamos necessitados de qualquer coisa, nós temos hoje muito mais para dar do que estamos necessitando para aquelas pessoas que estão lá naquela situação. Situações terríveis. Amém? Vamos falar com Deus. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, Pai, nós estamos diante da Tua presença e nesse momento, Senhor, nós oramos. Aqui estão meus irmãos que oram juntamente comigo. Pai, eu sei que muito tem sido, muita ajuda, muitos suprimentos estão sendo enviados de todas as partes do Brasil para o povo do Rio Grande. Mas nós queremos te pedir nesse momento, mais uma vez, pelo amparo, pelo consolo, pela proteção, pela misericórdia, pelo ânimo, pedir por aqueles que estão trabalhando nas buscas, pessoas que têm, meu Deus, contemplado, têm se deparado com situações terríveis de crianças mortas, de pessoas que, como apareceram imagens que na hora do salvamento a casa afundou, situações terríveis, ó Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que apesar de todo esse sofrimento, Senhor, que essas pessoas estão enfrentando, que o restante do país, aqueles que estão numa situação confortável, possam ser tocados de uma maneira a serem conduzidos ao arrependimento, a serem conduzidos, ó Pai, a Jesus Cristo. Te pedimos, ó Senhor, que o Senhor se faça presente, que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça, que o Senhor renove as energias e restaure o ânimo daquelas pessoas. Em nome de Jesus, você diz amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite. Todos aqueles que estiveram aqui na igreja, aqueles que cultuaram o Senhor conosco nos seus lares. Te agradecemos por tua presença, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo que tem nos consolado, amparado, guardado e protegido a cada dia e a cada momento das nossas vidas. Leva-nos de volta aos nossos lares, amparados, guardados e protegidos na concha das tuas mãos. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador, o descanso dos justos, uma vida abençoada, de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos e realizações do Senhor. Que o amor de Deus,
a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e todo sempre. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.